Heloísa Vilela falou um pouquinho lá no ICL sobre o tarifaço da Lei Magnitsky, na verdade. Vamos trazer para vocês aqui lá do ICL. Gente, um membro só. Alguém dá uma membresia de presente, por favor, para a gente poder fechar a live. É a única coisa que falta e eu tenho que fechar às 10, gente. Vamos lá. Zelô. Pois é, a primeira falácia dessa lei é tentar colocar o Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Se o governo do... Bom dia, tô presa nos takes da Joyce tirando onda com a Zambelli. Eu não me aguentei ontem, ô Sarinha. Eu não me aguentei. A loira mandou muito bem ontem. E eu tô trancado nela tomando vinho, nela tomando champanhe e os caras tomando vinho barato lá no ICL. Eu tô rindo muito disso. Os Estados Unidos estivesse minimamente preocupado com violação de direitos humanos, não receberia na Casa Branca o Benjamin Netanyahu. Vamos começar por aí. O cara que está provocando um genocídio, matando criança de fome, de tiro, lá na faixa de Gaza. Então, assim, é uma falácia, e é óbvio que é uma falácia. Então, o Donald Trump não tem nem moral para aplicar essa lei contra ninguém, muito menos contra o ministro da Suprema Corte brasileira. Assim, é tão absurda, como me disse uma fonte do Itamaraty ontem, a gente não está tratando com um outro lado que tenha um pingo de racionalidade, então por isso que às vezes é até difícil essa conversa, mas o governo do presidente Lula tem feito uma divisão muito clara. Enquanto o Trump tentou misturar negócios com política, o governo brasileiro está totalmente separando. Uma coisa é a discussão econômica, comercial, e isso a gente está aberto a discutir, e isso sempre tem margem para negociação. Outra coisa é a discussão da ingerência, tentativa de ingerência política do Donald Trump. E essa fonte também destacou para mim, veja só o grau bom, veja só a situação, né? Vamos dizer assim. O Brasil, além de ter tido uma ameaça de sobretaxa de 50%, que acabou se confirmando para alguns produtos, é o único país em que os Estados Unidos tentaram aplicar uma sanção baseada em fatos políticos misturado com a economia. Isso não aconteceu com mais ninguém. Todos os outros países tiveram ameaças de sanções econômicas e nada disso foi misturado com a defesa de um aliado ideológico, como o Trump está fazendo no Brasil. Isso é uma novidade. Então, achei muito interessante, o governo brasileiro está estudando a possibilidade de entrar com ação judicial lá nos Estados Unidos, contratar, talvez, uma empresa de advocacia americana ou a própria AGU aqui do Brasil entrar com essa ação lá nos Estados Unidos. Contratar uma empresa de advocacia dos Estados Unidos, talvez agora, a partir de julho, fique mais fácil, né? Em agosto. Porque logo no começo do governo Trump, em fevereiro, o Trump desceu medidas para fazer caça às bruxas, aí sim, caça às bruxas, às empresas de advocacia americanas que tinham representado pessoas que iam contra os interesses dele. Ele sancionou 8 ou 9 empresas, e 8 delas se ajoelharam e fizeram acordo com Donald Trump, concordaram em pagar 940 milhões de multa em trabalho pro bono para o governo dos Estados Unidos. Então, agora, algumas delas entraram na justiça, e das 4 que entraram na justiça, as 4 ganharam. Então, pode ser que elas agora estejam se sentindo um pouco mais fortalecidas e achem até providencial defender os interesses do governo brasileiro nessa ação esdrúxula que impôs medidas contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas uma coisa acho que ficou clara ontem na movimentação toda que teve aqui em Brasília, que não foi pequena, é que essa resposta às sanções impostas ao Moraes virão do governo brasileiro, do Itamaraty. Não haverá uma resposta da corte, né, ou do ministro isoladamente. Haverá uma resposta do governo brasileiro, porque o que se entende é que há um ataque às instituições brasileiras. Não é um ataque ao Moraes, é um ataque às instituições, e é uma instituição fundamental que tem que ter sua independência, porque isso é um pilar da democracia brasileira.
E aí tem várias respostas interessantes aqui no Brasil que a gente viu ao longo do dia, mas vou deixar os rapazes comentarem um pouco aí para a gente ir para as próximas. Muito bom, Elo. Eu diria o seguinte, gente, que tem duas dimensões centrais, como eu vejo, Demori. A primeira é política, e a dimensão política, o ataque contra o Brasil, é disso que se trata, o Brasil está sob ataque, a soberania brasileira está sob ataque como nunca na nossa história. Eu me atrevo a dizer isso. Não existe precedente considerando um ataque tão direto, tão descarado e tão agressivo contra a nossa nação, utilizando entreposto brasileiro no próprio país. Gente que é brasileira, que exerceu função pública, cargo público e que agora se alinha ao agressor no ataque contra o nosso país. A primeira dimensão que eu vejo é a dimensão política. E essa dimensão, como a gente acabou de ver uma pesquisa aqui, favorece o governo Lula, pelo menos por enquanto. Ao que tudo indica, demonstra que o governo Lula deve se fortalecer com base na defesa da soberania nacional. Esse é um ponto. Outro ponto, e aí é da seara comercial, tem a ver muito mais com a coisa, como ela de fato acontece, é complicadíssimo. É uma questão hiper complexa, por quê? O governo Lula vai ter que dar uma resposta, não tem como deixar isso barato, mas ao mesmo tempo tem que calibrar muito bem a resposta para evitar, Demori, que isso ganhe um caráter exponencial e que a coisa siga escalando indefinidamente. A minha dúvida é essa agora, César. Não sei se a Elo já tem informação sobre isso. Você acha que o Brasil vai jogar parado, Elo, por enquanto? Porque, bem ou mal, as tarifas vieram assim. Ontem já saiu o balanço de quanto isso pega, né? A pauta o que o Brasil produz é quase 4 mil itens que seriam taxáveis, mas na verdade nem tudo o Brasil, na verdade, produz. São 4 mil itens de comércio taxáveis, né? Ao todo. O Brasil não só não produz, né, os 4 mil, quanto dos que produz, nem todos exportam para os Estados Unidos. Isso. Então, na verdade, se você alivia para 700 itens, a conta que ontem foi feita pela Câmara de Comércio Americana nos Estados Unidos é que mais ou menos 45% dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos serão taxados. Quase metade da pauta exportadora. Metade da pauta exportadora para os Estados Unidos. Sim. Então, o bicho, na verdade, é muito menos feio, e pelo que eu apurei ontem com o pessoal que está negociando, há espaço ainda na próxima semana para negociar café, carne, a negociação não acabou. Então, Elo, você acha que o governo vai jogar parado por enquanto? Vai anunciar alguma medida retaliatória? Como é que estão os humores em relação a isso? Olha, Demori, o que eu ouvi ontem do Itamaraty foi: o que o governo Trump quer é um confronto ou uma rendição. E nenhuma das duas alternativas está no cenário, no horizonte do governo brasileiro. Nós não vamos ficar respondendo a cada grito do Donald Trump. Então, as respostas serão sempre muito sóbrias, sempre muito dentro dos parâmetros, através dos canais de comunicação. Você veja que ontem a gente só soube que o ministro Mauro Vieira tinha se encontrado com o secretário de Estado Marco Rubio depois que o encontro aconteceu. Então, e ele, quando fez a declaração na embaixada a respeito do encontro, ele não respondeu pergunta alguma. Ele deu o recado, foi embora. Não existe o menor interesse do governo brasileiro de elevar o decibel dessa discussão, até porque existe um claro entendimento dentro do Itamaraty de que esta briga está apenas começando. Serão anos difíceis de disputa o tempo todo com este governo dos Estados Unidos que aí está. Se ele levar uma trauletada nas eleições de midterm, né, do meio de mandato, para Senado e Câmara, pode ser que haja um recuo. Há também todo o interesse do Trump de fazer muita fumaça, muita confusão no mundo inteiro, para não deixar que a imprensa se concentre na cobertura desses arquivos do Epstein, o famoso pedófilo com quem Trump tinha ligações e que supostamente teria várias fotos e coisas que incriminam o Trump também nos arquivos do Epstein. Então, assim,
sobre a resposta brasileira será comedida, será sóbria, não terá o tom, o arrebatamento do Donald Trump, jamais. Será mantida na linha comercial, na troca bilateral, e é aí que ela vai ficar. Não se discutirá em momento algum a situação da justiça, o que está sendo feito na justiça brasileira, soberania não se negocia. Agora, a gente sabe que vem mais por aí, porque os senadores que estiveram em viagem aos Estados Unidos para conversar com os senadores americanos foram informados de que o Congresso dos Estados Unidos estuda a adoção de uma lei para penalizar países que façam comércio com a Rússia. E isso pode vir daqui a 90 dias. Então, vem mais coisa por aí. Enquanto isso... Pessoal, eu vou acabar com a live em 16 minutos. R$5 mensais, você ganha um curso de jornalismo. Clica no Seja Membro aqui, ajuda com uma membresia só para a gente poder fechar. Já fechamos todas as outras metas. A gente só precisa da ajuda de vocês com R$5 aqui para a gente encerrar bem a nossa live. Tivemos uma entrevista importantíssima com o Leandro Demore ontem. Recomendo que vocês assistam. Por favor, contribuam, que é muito importante. Isso o governo brasileiro está vendo o que pode fazer. Por exemplo, achei muito interessante, vou pedir para botar na tela, um Twitter que saiu ontem às 6h27 da tarde, ou seja, pouco depois do anúncio das medidas, a Embaixada do Brasil na China, né, fez um Twitter que eu achei muito interessante. A gente tem aí para mostrar, Edu? Tem. Acho que deve estar aí da China no Brasil. Tem. A Embaixada da China no Brasil, Isso, exatamente. Tem, Elô. Vou pedir para colocar no telão para você. Você quer que eu leia, Elô? Eles fizeram uma foto de 2 cafezinhos, né? Muito simpáticos, muito bonitinhos, falando o quanto que a China aumentou suas importações de café até 2024. E diz ainda que hoje o consumo que cada chinês tem de café, a pena que não está aí a foto, porque a foto é uma graça, mas o consumo de café da China é ainda muito baixo. O chinês consome uma média de 16 xícaras de café por ano, enquanto a média mundial é de 240. O chinês, a Embaixada da China não falou mais nada, só deixou muito claro que tem muito espaço no mercado chinês para aumentar as vendas de café do Brasil para a China e, assim, substituir o volume enorme de café que o Brasil vende para os Estados Unidos. Isso não é só sobre o café, obviamente. Isso aí, tá aí o cafezinho bonitinho. Coraçãozinho, tá aí o cafezinho bonitinho. Exatamente, muito bem feita a foto, com bastante amor no coração. Então, é um recado muito mais profundo do que 2 xícaras de café. É a China dizendo, Brasil, estamos com você. E isso é algo que o governo brasileiro já sabe. Mas alguém dá uma assinatura aí para o Estúdio Artizen, gente? Mais e mais. Vamos, então, turma. Aumentar as exportações para a China é uma das maneiras de diminuir ainda mais a dependência, que hoje em dia não diria nem que é dependência, mas a diminuir ainda mais o que o Brasil exporta para os Estados Unidos, que agora está sendo mesclado com disputa política. Então, isso daí é inaceitável, e isso é algo que a China não faz. A China, com nenhum país com os quais ela se relaciona comercialmente, ela traz exigências políticas, como os Estados Unidos sempre fizeram, às vezes com a desculpa dos direitos humanos, e que agora nem isso tem, porque está usando de uma maneira muito absurda, esdrúxula, para dizer o mínimo, né? Então, assim, achei isso interessante, como achei interessante também a reação, finalmente apareceu o presidente da Câmara, Hugo Mota, que foi às mídias sociais para defender a Constituição brasileira, para dizer que no Brasil os poderes são independentes, o judiciário é independente, isso é um pilar da democracia, o que deixa essa extrema-direita... Olha, tá aí, a democracia brasileira é sustentada por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que devem atuar com independência e harmonia, como estabelece a Constituição. Como país soberano, e acho importante ele ter usado essa palavra, porque é essa palavra que norteia toda a ação do governo do presidente Lula. Então, como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído gente, vamos fechar no vermelho, é sério? Ou seja, a resposta de Hugo Mota é muito clara,
é contundente e vai justamente usando as palavras que o governo Lula está usando e deixa, e que é o mais importante disso tudo, a extrema-direita bolsonarista, representada por alguns expoentes como a Sóstenes Cavalcante, Eduardo Bolsonaro, Coronel Zucco, Hélio Lopes, essa turma mais aguerrida vai ficando cada vez mais isolada dentro da política brasileira. Elô, antes de passar aqui que o César quer fazer uma pergunta, sabe por que o Hugo Motta apareceu ontem, Elô? Você tem ideia? Por quê? Eu vou te mostrar uma imagem, a gente vai ver a imagem juntos, aí a gente vai tentar entender por que o Hugo Motta apareceu. A Atlas Intel, que saiu agora de manhã, imagem dos líderes políticos no Brasil. Percepção negativa do Hugo Motta, 76%, caiu só 74% no último mês. Então, eu acho que o Hugo Motta... Em cima, 80. 80, isso, não. isso. Ah, não, Volta baixa lá. Baixa o volume. É o Alcolumbre. 80%. Elô, eu acho que o Hugo Motta tá precisando se agarrar numa boia de isopor em algum lugar aí, Elô. Acho que ele achou a boia dele. Cara, é o político mais odiado do Brasil. Volta lá de novo, gente. Já foi o Arthur Lira, né? Já foi o Arthur Lira, né? Pra quem tava construindo... Obrigado, mais querida Dani Moraes. Na internet. Pagou caro. Derreteu a imagem. Gente, olha positivo. Positivo, 2%. É a mãe... Não tá nem na margem de a erro. mãe... E o pai? A mulher, e se tiver 3 filhos, tem a chance de um ter votado negativo ainda, porque filho briga. Tá dividido aí. Tá dividido. Gente, impressionante isso. Então tá muito claro aí, né, Elô, que também o Motta, não sei, a gente não tem base de comparação, mas me parece que ele pagou um preço altíssimo por dar aquela facada nas costas do governo no que diz respeito ao que estava combinado com relação ao IOF. Esse dado aí, cara, 80% de rejeição é quase que unanimidade. É uma unanimidade de que absolutamente ninguém no país te apoia. Então, importantíssimo esse dado que o Demori traz, Elô. E o que eu queria ouvir, a tua ponderação é o seguinte: uma crise, ela traz uma oportunidade boa se você for capaz de aprender com a tua própria experiência. Tá? Então, o que está acontecendo com o Brasil, para além de diversificar a pauta, para além de diversificar os parceiros, tratar com países do Sudeste Asiático, intensificar comércio com China, com África, trabalhar a questão do acordo com o Mercosul e a União Europeia, que a gente sabe que tem coisas complicadíssimas que não nos interessam, mas tudo bem, né? Isso seria uma outra conversa. Para além disso, Elô, a gente também tem uma oportunidade incrível de trazer para o debate público que tipo de nação, que tipo de país a gente quer, porque a nossa pauta exportadora reflete, é um reflexo direto disso. A gente quer continuar sendo um país que exporta produto primário, só exporta minério de ferro, soja, café, carne, esse tipo de coisa, ou a gente quer desenvolver a nação investindo em pesquisa, investindo no que de fato pode transformar o país numa potência, a gente sabe que as potencialidades existem, ou a gente quer ficar à mercê dos Estados Unidos ou de outro país que consome único e exclusivamente produto primário do Brasil e que tem o Brasil numa coleira a ponto de tentar dizer o que a nação deve ou não fazer, se a gente deve ou não usar PIX, se a gente deve ou não punir alguém que tentou um golpe de Estado dentro da nossa república. Então, para além da crise, Elô, isso também oferece uma oportunidade gigantesca que pouquíssimas vezes a gente teve dentro da nação, no sentido de promover essa reflexão de uma forma muito aguda, né? E eu acho, César, que ela é também, a crise é muito educativa, né? Ela tem um caráter pedagógico. Eu me lembro que a coisa de uns 2 meses ou 3, eu vi uma pesquisa que mostrava a popularidade dos Estados Unidos no mundo e como que ela está caindo mundo afora e como ainda era muito forte aqui no Brasil. Então, a gente tem, nos últimos talvez 30, 40 anos,
um alinhamento muito O Hugo nem grande se importa. É isso da aí. opinião pública brasileira aos Estados Unidos, sempre olhando para os Estados Unidos como o grande barato, né? Obrigado, A coisa mais Cláudio incrível do mundo. Antunes. E agora a gente tem uma oportunidade pedagógica de deixar muito claro para a população brasileira que esse país, né, especialmente nas mãos de Donald Trump, não tem não tem nenhuma maneira de lidar conosco que seja respeitosa, que seja de igual para igual, que nos trate como a gente deve ser tratado. Então, eu acho isso muito bom para ficar muito claro para a população brasileira, para a população brasileira entender o histórico dessa relação de golpe em cima de golpe, né? Como muitos estudiosos mostram, o número de golpes que os Estados Unidos deu no mundo inteiro. Então, é a chance de muita gente começar a entender um pouco melhor que tipo de poder os Estados Unidos exercem e tentam exercer no mundo e que estão perdendo essa capacidade, estão desesperados para mantê-la, que também é parte dessa equação. O esforço do governo Donald Trump de manter a América Latina como quintal dos Estados Unidos, que remonta a décadas e décadas de relação dos Estados Unidos com a nossa região, né? Isso está chegando ao fim e tem que terminar, Então, eu acho que esse arrobo do Donald Trump, nessa maneira dele fazer as coisas, ajuda muito nesse processo e mais, já deixou muito claro e alimentou a opinião pública, não só brasileira, mas mundial, a respeito do papel de estadista do presidente Lula. Ele não está crescendo nas pesquisas só aqui, ele está crescendo na visão que o mundo tem a respeito dele e do Brasil. Então, é uma virada muito mais profunda do que o que essa pesquisa acabou de mostrar. Vai muito além, né? Se já existia respeito de muitos líderes europeus para com o presidente Lula agora, então, imagina, depois que eles se ajoelharam para o Trump tripudiar, eles saíram com um acordo horrível, né, dessa negociação com o Trump. Então, acho, sim, que o governo brasileiro vai manter esse tipo de comportamento, não vai ficar dando resposta aos esperneios do Donald Trump, vai se comunicar pelos canais diplomáticos, vai negociar o que é possível negociar na área comercial e não vai dar um pio a respeito dessa tentativa de ingerência, não vai dar um pio assim nos canais diplomáticos, né, no sentido de negociar essa tentativa de ingerência no nosso judiciário. Isso daí está fora de cogitação, absolutamente não tem conversa. Talvez tenha uma resposta no judiciário dos Estados Unidos, aí sim. O Brasil não vai ceder à chantagem, né, Elu? Ó, eu quero só atualizar aqui, gente, tem uma notícia do Globo falando do ministro, né, das movimentações do ministro Haddad. Então, ele disse que vai se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos para tratar das tarifas impostas pelos Estados Unidos e disse que o Brasil vai recorrer a todas as instâncias possíveis. O ministro também falou que é necessário buscar um resultado muito melhor do que o anunciado ontem. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações em Brasília. A Elo vai sempre atualizar a gente aqui. É isso, gente. Galera do ICL, parabéns lá pelo trabalho. É isso aí, queridos e queridas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.